Boa noite, eu sou a Esther, professora de Biologia, e na aula de hoje eu daria aula de suporte em Bioquímica, para o CEDERJ. Eu estou tirando dúvidas da aluna para iniciar o conteúdo. Peraí, deixa eu só abrir a apostila. Você está estudando bioenergética. Você sabe o que são reações, aquela reação espontânea, reação não espontânea. Você sabe a diferença entre uma e outra? Reação é aquela. Tá lembrada que eu estou falando? Qual é a reação favorável e a desfavorável? A Então, esse reação daí, isso. delta G negativo, delta G positivo. Então, mas isso daí a gente sabe, mas a gente sabe o delta G, esse valor ele é estipulado, né, para gente. Isso. Na prova, sim. Ele sempre diz para você. E ele diz para você se é negativo ou se é positivo. Por quê? Porque se você sabe que o delta G é negativo, é que aquela reação é favorável termodinamicamente. Se o ΔG for positivo, aquela reação é desfavorável termodinamicamente. Então, para que essa reação aconteça, é necessário que uma outra reação se ligue àquela, que a gente chama de reação acoplada. Sim. Tá. Para que uma reação acoplada aconteça, acontece também uma cascata enzimática. Várias reações desfavoráveis, uma reação favorável ajuda outras reações desfavoráveis a acontecer. Sim. E aí, tudo bem? Tá aí sim. Tá. Eu vou abrir, estou abrindo a apostila aqui, eu vou abrir uma D1 que eu tenho pronta. Deixa eu ver aqui, só tem a resposta, a pergunta não está aqui, mas pela resposta eu vou te explicar e você vai entender. Deixa eu só tentar compartilhar a tela, porque minha internet não está não tá muito rápida, né? Como tem duas pessoas só, acho que dá. Porque na aula anterior tinha muita gente, aí estava bugando aqui. Aí eu vou pedir para você fechar a tela, fechar seu vídeo, para poder deixar a internet, gastar menos internet aqui. Eu estou pelo computador, mas mesmo assim meu computador tá, minha internet não está das melhores hoje. Vai começar a compartilhar a tela, eu vou compartilhar com você o conteúdo que eu vou mostrar. Tá. Tá. Não estou ouvindo. Não, parei de Tá falar ruim mesmo. o som. Mas você consegue falar que eu estou preocupada aqui o negócio. Tá falando. Quando eu estudava bioquímica, era mais fácil porque tinha um CD que ele entregava para os alunos. E esse CD, ele mostrava um monte de exercício. E esses exercícios sempre caíam na AD ou na AP. Agora não tem mais CD, não tem mais aula do web, não tem mais nada. Não tem mais nada. Hã? Mais nada. A gente fica igual louco. Não tem mais nada agora, a gente fica perdido, igual doido. Na minha época tinha um problema ruim, que eles não davam aula de VT à distância, só tinha VT presencial. E quem morasse longe do polo sairia prejudicado, né? Tinha que ir para o polo sempre. Tá. Bioenergética 33. Lei da termodinâmica. Energia livre é a energia que permite o transporte de substâncias em determinado local. Entropia. Entropia é a desordem molecular. Quando uma substância está ordenada,
não existe movimento energético ali. Então, aquela substância está fria. Agora, quando há uma movimentação de moléculas, naquela substância há uma desordem energética. Então, essa desordem permite que a energia passe. A entropia estuda isso, tá? Uhum. Ó, o gelo e o calor. No gelo não tem uma troca de energética, porque está tudo estável, as moléculas são sólidas. Mas no calor existe uma queima. Então, durante o processo de queima, existe uma desordem energética aqui que permite que essas moléculas se movimentem tanto, formando calor. Quando você flexiona a sua mão na outra, você gera calor. Então, essa fricção causa uma desordem energética entre as células da sua mão que se movimentam gerando energia. E essa energia é convertida em calor. Quando a gente liga a nossa luz, vamos dizer assim, o interruptor, você permite que haja uma passagem de energia do interruptor até a lâmpada. Quando Sim. essa energia é bem rápida, você nem percebe que existe, segundo, menos de um segundo, a energia passa do interruptor até a lâmpada. Quando você precisa se alimentar, o seu corpo precisa também, já gastou muitos nutrientes. Então, seu corpo também esfria. Depois que você se alimenta, existe uma entrada de nutrientes. Isso também aumenta a quantidade de energia livre no teu corpo. Essa energia livre permite o movimento ou o funcionamento das células. Até aí, tudo bem? Sim. Tá. Ó, a variação de entropia será diferenciada em entropia do estado final e entropia do estado inicial, ou seja, entropia organizada com entropia desorganizada. A energia organizada com a energia desorganizada. Tá? Aqui tem um exemplo da professora, que está com um monte de prova para corrigir, e o outro exemplo de um monte sem prova nenhuma. Por quê? Porque a desordem de moléculas causa um desgaste de energia. E a ordem de moléculas reduz o desgaste de energia. Estuda isso aqui, ó. A entropia total sempre aumenta. A entropia pode aumentar ou diminuir no sistema ou no ambiente, mas em todos os processos reais, a soma entrópica do sistema mais ambiente é sempre crescente. O significado da quantidade de entropia está associado à quantidade de energia que não realiza trabalho. A entropia representa energia inaproveitável em processos reais e é obtida pelo produto da variação da entropia. Você vai estudar mais para frente as vias metabólicas. Sim. Nessas vias metabólicas existe um desperdício de energia. Porém, por exemplo, o ATP é convertido em ADP. O que é isso? ATP são 3 moléculas de fosfato. ADP são 2. Então, para que aconteça uma reação, é investido uma molécula de fosfato. E, às vezes, esse fosfato se perde, que é um gasto energético durante a conversão de macromoléculas. Uhum. Que aí, tudo bem? Sim, sim. Sim, claro. Tá. Olha só, eu vou ler para você essa parte aqui. A entalpia, que é representada por H, é o conteúdo de energia de cada substância participante da reação. A variação da entalpia de um sistema é o calor liberado ou absorvido quando uma transição ocorre sob pressão constante. ΔH, reação, igual a ΔH do produto mais H do reagente. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Não. Vou dar um exemplo aqui. Essa foi uma AD que caiu no semestre retrasado. Como é que acontece a via metabólica? Para que uma via metabólica possa ocorrer de forma satisfatória, é necessário que o fluxo de energia seja contínuo, ou seja, o ΔH seja favorável. Como uma reação pode ser desfavorável, uma outra pode ser acoplada, gerando suprimentos de energia, ATP ou GTP. Esse ATP é adenosina, GTP é guanina.
tá? É a base nitrogenada específica. Cada uma libera uma quantidade de energia. O ATP ele é mais facilmente absorvido pela célula, então gera uma energia mais rápida. O GTP não é que demore, é que ela demora um pouquinho para absorver, mas ela armazena mais rápido do que o ATP. Essas moedas energéticas podem iniciar a reação desfavorável ou endergônica, transformando a reação em endergônica, diminuindo seu potencial de ativação. Ó, reação exergônica é favorável, endergônica é desfavorável. Exergônica é sempre negativo, ΔH negativo, exergônica. Endergônica é ΔH positivo. Tá? Entendi. Quando uma reação possui ΔH negativo, ela é termodinamicamente favorável. A reação expressa uma transformação realizada entre gases, portanto, é uma reação espontânea, devido ao grau elevado de agitação entre esses corpos. Não só gases. Qualquer reação que é mediada dentro do nosso corpo ou até no ambiente, quando ela acontece de forma espontânea, ela é termodinamicamente favorável. Por exemplo, o fogo. O fogo ele não acontece de forma espontânea. Tem que ter alguma coisa que tem um estopim para que esse fogo aconteça. Uhum. Você já estudou triângulo do fogo? Não, acho que não. Combustível, comburente e já. material de ignição. Sim, estudei isso aí. Mas não na área, não aqui como. Sim, não em bioquímico, mas isso aí estudou no ensino fundamental que estuda isso. Mas a gente vê que no ambiente existe também o equilíbrio. Quando você tem o combustível, que é alguma coisa que pode sustentar o fogo, o comburente, que é aquele material que vai pegar fogo, para que aconteça a combustão, ele precisa de algo que estimule o início do fogo. Por isso que eu falo para você que o fogo não é uma coisa espontânea. Tem que ter um material que causa a ignição. Sim. Tá? Eu gosto de explicar de forma a aproximar o aluno do conteúdo, explicando exemplos comuns. Por isso que eu estou dando esse exemplo do fogo. Tá? Uhum. É uma coisa do ambiente. Isso é mais química. Oi? É que acaba a gente conseguindo comparar com a atualidade, né? Com o que a gente tem no dia a dia. Quando você vai comer, o seu corpo, depois de um tempo sem se alimentar, ele não tem combustível para funcionar. Depois que você se alimenta, no seu corpo aumenta a quantidade de nutrientes. E esses nutrientes intermediam as reações, e essas reações facilitam o funcionamento do metabolismo. Tá? Então, você já ouviu falar em combustão espontânea? Não, acho que não. Ó, combustão espontânea é uma desordem celular que, olha só, o nosso corpo, ele sozinho, ele não faz a reação necessária para o processo respiratório. Então, ele precisou endocitar a mitocôndria. Uhum. A reação que o nosso corpo precisa para degradar os nutrientes é muito alta. Mas quando o ser humano, ao longo da evolução, ser humano não, todos os seres vivos, né? Principalmente os eucariontes, endocitaram a mitocôndria começou a trabalhar para gerar energia para a célula. Essa mitocôndria, ela favorece a reação espontânea do metabolismo. Uhum. Ela tem uma série de enzimas dela que acelera o processo metabólico e acelera o processo de armazenamento de nutrientes, que sozinho não acontece. Tá? Então, essa doença é uma desordem no funcionamento da mitocôndria que faz com que tenha tanta energia, que uma parte do corpo pega fogo. Caramba. No caso, a própria mitocôndria se torna a ignição. Porque o nosso corpo ele é condutor de energia, mas ele precisa de alguma coisa que seja ignição. Então, a desordem na mitocôndria causa a combustão espontânea,
que permite que uma parte do corpo pegue fogo. Geralmente, quando a pessoa está muito isso aí é causado por um estresse. Não é comum acontecer. Já aconteceu isso na vida real, mas eu nunca vi, graças a Deus. Mas eu já vi na internet vídeo da pessoa pegando fogo sozinho. Nossa. É. Já assim, do choquezinho, né? Tipo assim, todo o choque do atrito, né? De você colocar a mão em alguma superfície onde que tem a carga, né? As cargas são iguais, né? Aí a gente dá aquele choque. Uma influência externa causa uma desordem na mitocôndria, que tem dentro daquela parte do corpo, e todas as mitocôndrias geram um estalo de energia, vamos dizer assim, e ativa o processo de fogo. Nossa. Você já tinha ouvido falar nisso? Nunca. Então, é uma geração extrema de energia. Que o fogo é energia. Sim. Mas isso não vai acontecer com você, não. Não mesmo. É um negócio assim, que causa um estresse muito grande. A pessoa fica muito estressada, tão estressada que do nada pega fogo. E geralmente são as extremidades. Sente aquela quentura, né? Dá pra sentir aquela quentura, aquela coisa pegando fogo, assim, de relação à quentura, né? Quando você tá com muita raiva, o teu corpo fica quente. Sente, sim, gente, sente. Já sentiu isso? Então, essa quentura é a desordem do controle do funcionamento da mitocôndria. Essa quentura em excesso é sinal de que suas mitocôndrias estão trabalhando tanto, 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 que estão favorecendo as reações desfavoráveis. São as reações de geração de calor. São reações exotérmicas. Seu corpo está produzindo calor. Interessante. O metabolismo pode ser regulado a partir da ação de enzimas, que atuam controlando a velocidade das vias metabólicas. Isso aí você vai estudar mais para frente. Cada via metabólica atua no processo de absorção ou degradação de nutrientes, que garantem, assim, a manutenção de funções vitais estáveis. Já estudou catabolismo e anabolismo? Chegou nessa parte? Não, ainda não. Gente, estudei ano passado, porque eu fui reprovada, né? No Bioquímica 2. Ano passado eu estudei, mas... Então eu vou adiantar, porque você já estudou essa parte. Olha só. Essa parte aqui eu sofri para entender. Depois que eu entendi, eu vi que era bem simples. Quando você se alimenta, seu corpo precisa quebrar as moléculas em partes menores para transformar essa molécula em estoque de energia. Sim. Isso se chama anabolismo. É síntese de energia. Tá? Anabolismo é síntese de energia. Seu corpo pega o seu alimento, quebra ele em partes menores e armazena na forma de glicogênio. Isso acontece com todos os animais. Sim. Glicogênio, carboidrato de reserva. Nos vegetais, eles transformam o alimento, ou seja, a fotossíntese que eles usam para se alimentar, em amido. Beleza? Sim, sim. Os fungos possuem também esse processo de armazenar glicogênio. Por quê? Porque os fungos são heterótrofos. Eles consomem alimentos do ambiente. Então, eles absorvem esses alimentos, consomem o alimento e guardam os nutrientes. Não sabia, não. Isso aí eu não li nenhuma parte, não. Agora, o catabolismo é o processo que o nosso corpo realiza para gastar a energia armazenada. Você não pode ficar o tempo todo comendo, porque você vai ter um sobrepeso e um excesso de energia. Esse excesso de energia vai impedir o nosso metabolismo de funcionar bem, vai impedir os órgãos de funcionar bem. Então, você come agora e nas próximas horas, seu corpo vai gastar aquele estoque de energia. Por isso que você, quando não gasta o estoque de energia, seu processo catabólico é ineficiente. Então, você tem um sobrepeso e isso interfere diretamente no funcionamento de alguns órgãos. Quando a pessoa tem um sobrepeso durante muito tempo, ela desenvolve, o ser humano, no caso, diabetes. O diabetes é o excesso de carboidratos, ou seja, excesso de glicose na corrente sanguínea.
devido à ineficiência de produção de insulina. Isso aí você vai estudar na segunda parte. Só estou dando um spoiler para poder entender o contexto da bioenergética. Insulina é lá para já uma das últimas aulas, né? São as últimas aulas. Tá? O que acontece? Eles vão explicando para você as vias metabólicas mais importantes, depois vai explicar as mais complexas. As vias metabólicas, para você entender como que a via metabólica mais importante funciona, você precisa estudar bioenergética. O processo que o nosso corpo tem de produzir e de gastar energia. O que são vias metabólicas? São caminhos que o nosso corpo percorre para degradar moléculas e ajudar na absorção de nutrientes. Essas vias convertem substâncias em energia. Até aí, tudo bem? Tá difícil? Você quer que eu volte? E a glicolítica, você está falando da via glicolítica? Isso. A via glicolítica é uma via que é comum a todos os seres vivos atualmente conhecidos. Pode ser que surja um ser vivo diferentão aí, mas a maioria deles usa a via glicolítica. Por isso que não se tem um consenso se o vírus é um ser vivo ou não. Porque o vírus não realiza a via glicolítica. Ele pega os nutrientes, usa todo o maquinário celular do ser vivo que ele preda para que aconteça, ele absorva integralmente os nutrientes daquele maquinário celular. Para se desenvolver, né? Ele é subfocado. Olha só, vou fazer um favor, vou pedir um favor para você. Eu vou parar a gravação, mas não sai da aula, tá? Só para ficar uma aula muito longa e facilitar de gravar. A gente vai continuar, tá? Não sai não. Deixa eu tentar aqui. Isso, parar a gravação. Não estou conseguindo parar a gravação ou caiu a internet? Você está me ouvindo, Monique? Não, Ué, tô por que ouvindo, não sim. parou? Ah, sim, parou. Agora sim. Porque senão o vídeo fica muito grande e fica ruim para eu enviar para o YouTube. Ah, sim.